Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta quarta-feira, hoje dia 10 de março de 2021. Bom dia ao Lúcio Sorge. Bom dia a Nayara Moura, bom dia professor Haroldo Arruda e bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia ao Haroldo Arruda Júnior. Bom dia Nayara, bom dia ao Lúcio, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores, uma excelente quarta-feira a todos. Excelente quarta-feira, chega junto, participe com a gente, sejam também um dos nossos comentaristas aqui no A Notícia de Frente. Vamos engrossar essa linda bancada aqui de peso, composta pelo Lúcio, pelo Haroldo. Então manda mensagem aqui, ó, cantinho da sua tela, o telefone, anota aí que eu quero a sua participação. Daqui a pouco vamos saber os destaques de Lúcio e também de Haroldo Arruda Júnior para hoje. E claro que o assunto também é Covid-19 aqui em Mato Grosso, no Brasil. Vamos trazer as informações do cenário nacional e também estadual a respeito da Covid. Mas com certeza a Covid ela assusta todo mundo muito nesse momento, né, Lúcio e Haroldo? E só tem uma única esperança para a gente. A vacina. A vacina. É a vacina. Você vê que os índices nos Estados Unidos vêm caindo bruscamente de óbitos, né, por conta exatamente da ampliação da vacinação nos Estados Unidos. A intenção... Estados Unidos comprou tudo que você pode imaginar de vacina. Ele foi um dos os maiores incentivadores do consórcio COVAX Internacional, na pesquisa, né, no desenvolvimento das principais vacinas do mundo, principalmente as vacinas americanas Pfizer e Janssen. E agora já começa num processo de vacinação em escala mesmo, para que todos os americanos estejam vacinados até junho de 2021 deste ano. E os índices vêm caindo bastante de óbitos nos Estados Unidos. Ou seja, se planejaram, né? Se planejaram. Os Estados Unidos se planejaram para enfrentar a pandemia, não é isso? Diferente de outros países. A exemplo do Brasil, que não teve planejamento nenhum, né? Estão agora correndo atrás do prejuízo. Tiveram ontem que pedir socorro para a China. É isso. Tiveram que pedir socorro para a China depois do seguinte, depois de xingar os chineses, né? Ministros do atual governo debochando dos chineses, até imitando um personagem, né? Qual personagem lá que o ministro imitou, que ele acabou até... quase que enfrentou um processo lá no Supremo, é o Cebolinha, né? Me parece que foi o Cebolinha. Mas aí, Lúcio... chegou a esse ponto. O detalhe é o seguinte, a essência é que não teve nenhum planejamento, fizeram pouco da vacina, falou, não vou atrás de laboratório nenhum, não. Quem quiser vender tem que procurar o governo. Espera aí, o mundo inteiro atrás da vacina, e aí a gente fala, não. Se eles quiserem vender, procura o governo. Não vou atrás de nenhum laboratório, não. Negativo, Lúcio. Negativo. Não é essa a leitura. Não, a leitura não. Não, o fato você já é esse. distorceu exatamente a informação. Se você quer distorcer a realidade, pode distorcer. Você já distorceu, né? Você já distorceu a informação. Continue defendendo esse ponto de vista. Não, existe uma diferença muito grande entre Estados Unidos e Brasil. Em todos os sentidos, inclusive economicamente falando, você sabe melhor do que eu com relação a isso, né? Foi feito um consórcio chamado COVAX International Facility, em que os países mais ricos do mundo entraram. O Brasil foi o último a entrar porque entrou com pouco dinheiro. Quem entra com mais dinheiro, é óbvio que tem todas as melhores condições para poder ter vacina. O Brasil, para você ter uma ideia, não houve falta de planejamento. Você me desculpa, mas não houve falta de planejamento. Houve sim, deixa eu só terminar. Houve muita falta de do ano passado, não tente mudar a realidade, professor. Lúcio, em junho do ano passado, o Brasil, logo que começaram as pesquisas em Oxford, AstraZeneca, Oxford, nos Estados Unidos, o Brasil, o governo brasileiro, depositou 1 bilhão e 900 milhões de reais para poder iniciar o processo e ter as primeiras vacinas de Oxford aqui no Brasil. Depositou na sequência 80 milhões de reais nos cofres de São Paulo para Covax Sinovac. Eduardo Pazuello é um grande ministro da saúde, competente, eficiente. É isso que o senhor está dizendo? Não, espera aí, vamos olhar para a realidade. Então, o governo nunca abriu mão de ter vacina. Ele só não queria ter vacina que não fosse chancelada pela Anvisa. Só isso. E eu acho que é extremamente inteligente da parte do Brasil entrar no processo... Se você quer dourar a pílula, tudo bem. Não é dourar a pílula. Se você quer dourar a pílula, pode dourar. Agora é o seguinte, eu só estou posicionando alterar
os fatos que ocorreram, aí me desculpa, né? Me desculpa, não porque alterando. É abusar da inteligência das pessoas. Não, eu não altero e não distorço. Não, está distorcendo. Não, de forma Você está alguma. distorcendo, está fugindo alguma. da realidade. De forma O que você está colocando aí, professor, é assim, muito próximo de uma fake news. Não tem nada a ver, muito próximo de uma fake news. Dizer o seguinte, não é isso que o mesmo. governo se planejou. Mas como é que o governo se planejou? O seguinte, não planejou e não agiu. Não agiu. Até no oxigênio lá de Manaus, eles fizeram o seguinte... 18 bilhões de reais para Não, esse é o Amazonas. discurso lá das redes sociais dos milicianos Aí digitais. você põe nas costas do ministro a responsabilidade? Do ministro? Mas espera aí, nas costas do ministro, ele tinha responsabilidade. Ele não assumiu a responsabilidade dele. Mas tudo bem, nesse assunto aqui, professor, não tem acordo pelo seguinte, porque você quer mudar a realidade dos fatos. E aí não adianta ficar discutindo. Eu me recuso a discutir dessa forma, porque ignorar os fatos aí Não, pelo contrário, eu estou trazendo os fatos. Abusar da inteligência das pessoas. Não, menosprezar, inclusive, o telespectador aqui do Notícia de Frente. De jeito nenhum, Lúcio. Eu estou trazendo realmente a verdade dos fatos. Não, você está trazendo a mentira, a fake news. Isso não cabe a mim. Não, de jeito nenhum. Não, porque é o seguinte, você dizer o seguinte, que o meu. governo federal, que o Ministério da Saúde se planejou, espera aí, gente, professor. Eu trouxe os dados. Aí não. Eu trouxe os dados reais disso. Pois é. Isso. É isso? Bom... 6 horas e 9 minutos, esquentou, pegou fogo e vai todo mundo agora, deixa eu... Pronto, apaguei, a gente vai ao vivo com o repórter João Fernandes, que vai trazer informações para a gente, que eu só queria abrir aqui para chamar o João. Com o João Fernandes, que vai falar sobre a chegada de mais doses da vacina Coronavac aqui em Mato Grosso. Esperança chegando para a gente. João, tudo bem? Bom dia. Dia começando quente por aí, hein, Nayara? Bom dia para você, Haroldo, Lúcio, bom dia para quem está acompanhando a gente também, uma ótima quarta-feira. Pois é, não é a quantidade de vacina que a gente espera, que o estado do Mato Grosso sonha, mas já ajuda, né? Essa nova remessa, a previsão é chegar às 10:11 da manhã no aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande. Segundo o Ministério da Saúde, a previsão é que cheguem quase 29 mil doses, né? 28.800 e alguma coisa, arredondando aí quase 29 mil doses da vacina Coronavac para a imunização dos grupos da primeira fase da campanha de vacinação contra a Covid-19. Essas unidades desta nova remessa, elas serão utilizadas como primeira e segunda aplicações. Vale lembrar que para a vacina Coronavac, o prazo para aplicação da segunda dose varia entre 14 e 28 dias. Assim que os imunizantes chegarem no aeroporto, as equipes de vigilância estadual trabalharão no recebimento dessas doses. Elas serão preparadas para distribuição e retirada dos municípios. Ou seja, essa quantidade de quase 29 mil doses, elas serão separadas, serão rateadas, aí um pouco, né, dessas doses, um pouquinho para cada município aqui do estado. Até o momento, o Mato Grosso recebeu 249 mil doses, 960 unidades contra o coronavírus, né? Agora os números totais, a gente aproveita para poder falar os números do coronavírus aqui no estado do Mato Grosso. Nas últimas 24 horas foram confirmadas, infelizmente, mais 40 mortes e outros 1.603 novos casos de Covid-19 em Mato Grosso. Você está acompanhando aí na tela esses números totais. Até o momento, 265.013 pessoas foram contaminadas aqui em Mato Grosso. 6.125 pessoas não resistiram e acabaram, infelizmente, perdendo essa batalha para o coronavírus. 246.377 pacientes se recuperaram, o que é uma ótima notícia, né? A taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva, as UTIs, está em 96,5%. Olha só esse dado como preocupa demais, além de todos esses números e também a ocupação, né? Dos 21 hospitais de tratamento do coronavírus no estado, 13 deles estão com UTIs 100% ocupadas. 4
4 estão acima de 90% e outros 4 com leitos disponíveis. Isso preocupa demais, mostra que o Estado realmente, como todo o Brasil, está vivendo esse colapso na saúde e isso pede ainda mais a colaboração de todo mundo, né? Manter o distanciamento, isolamento social, a gente fala todo dia, mas vale reforçar, né? Usar máscara a todo momento, saiu de casa, fique de máscara, evitar colocar a mão no rosto, no olho, no nariz e toda vez mesmo que lembrar, passar o álcool gel nas mãos ou lavar com água e sabão, se tiver jeito, é uma melhor opção. Viu, Nayara? Volto com você. Obrigada, viu, João, pelas suas informações. Daqui a pouco, então, a gente volta com mais informações ao vivo com você. Com o João Fernandes trazendo aqui essas doses que chegam hoje é para a primeira e segunda dose, é isso mesmo? É para a primeira e segunda dose. Ah, legal. Então vai ser usada tanto para a primeira ou segunda aplicação. Pode ser usada. O problema é que a Coronavac é o seguinte, por exemplo, o Lúcio vai tomar a Coronavac, a segunda dose dele já está reservada. Geralmente eles estão fazendo isso com a Coronavac, porque o intervalo dela é menor. Já você vai tomar Oxford, a sua não, vai esperar chegar, porque o tempo da segunda dose é maior. Entendi. Deixa eu apontar um problema aqui, uma denúncia que eu recebi ontem por parte de proprietários de clínicas, né, de profissionais da área da saúde. O que está acontecendo é o seguinte, eles estão fazendo o cadastro dos seus colaboradores no sistema da prefeitura para que eles possam ir lá na Arena Pantanal tomar vacina. E eles chegam lá uniformizados para tomar a vacina e não recebem a vacina. Sabe por quê? Porque a prefeitura está exigindo, Nayara, Lúcio e telespectador, um documento específico na hora da vacinação que eles não citam no site. Ou seja, as pessoas, os colaboradores funcionários das clínicas particulares vão até lá, tá entendendo, para tomar vacina, né? Chegam lá, não tomam vacina porque falta um documento. Só que esse documento não é solicitado no site. Tá entendendo? Quer dizer, então isso aí é um absurdo o que está acontecendo. Acho que o erro aí é o seguinte, o erro é não dar essa informação lá no site. Isso, exatamente. Agora, essa exigência na hora de tomar a vacina... Ela é importantíssima. Ela faz todo sentido. Faz todo sentido. Até para evitar o seguinte, que pessoas que fazem fisioterapia no cabelo, né? É isso? Posso ir lá tomar vacina. Qualquer faz terapia no cabelo, é isso? Né? Estica o fio, implanta, não é isso? Isso. E não tem nada a ver com profissionais na frente de combate à pandemia. Então, exatamente. A exigência do documento faz todo sentido. O erro é não informar isso no momento lá que a pessoa faz o cadastro dela para poder se vacinar. Ontem o proprietário de uma clínica me ligou e falou, professor, eu tenho 20 funcionários, né, na clínica, né? Todos saíram para poder tomar a vacina. Foram lá uniformizados com tudo, com carteirinha de trabalho, tudo certinho, né? Só que não tinha o documento. O problema não é o documento, ele até concorda com o documento, acha fundamental ter o documento. O problema é que isso não é informado no site. Imagina o transtorno que é para você mobilizar todo mundo para tomar vacina, pegar a fila né, e chegar lá não tem o documento, porque não foi informado. Olha, aí realmente é complicado. Temos várias participações e, pasmem, dividindo, viu? Hoje não tem só xingamento para você não, viu, Lúcio? Aqui a discussão do Haroldo e do Lúcio acabou dividindo opiniões. Vamos lá com participações aqui. Bom dia, Lúcio, Nayara, professor. Parabéns pelo programa. Lúcio, então o ministro da Saúde mentiu na entrevista à Record Nacional, quando disse no dia 28/12/2020, ele já estava no estado do Amazonas com sua equipe antes do caos do oxigênio acontecer. Tanto mentiu, que teve que mudar as informações que prestaram lá ao Supremo Tribunal Federal. Mudou a informação exatamente sobre essa questão das datas. E não mudou uma vez só não, me parece que foram 2 vezes, mas uma com certeza mudou. Eu não vou falar mentiu, né, que é um termo muito pesado, né? De repente foi um esquecimento, né? E por conta desse esquecimento faltou com a verdade. Pode ter sido isso, né? Porque mentiu, eu vou até refazer aqui a minha colocação, né? De repente não foi uma mentira, né? Se esqueceu, né? E aí acabou dizendo algo que não correspondia à realidade dos fatos, fica um pouquinho mais elegante. Lúcio, qual foi o mês, Lúcio, que o Brasil realmente teve a liberação por parte da Anvisa de uma vacina que pudesse dar toda a segurança, do ponto de vista da ciência,
para a população brasileira. Qual foi o mês exato para isso? Professor, dezembro. Eu vou repetir. Deixa eu continuar aqui antes de você. Deixa eu continuar meu raciocínio. Não, mas é uma pergunta que você me fez. Não, eu estou... Não, eu queria saber se era uma pergunta. Não é pergunta, eu estou... Porque aí eu ia repetir o que eu já te disse aqui, que eu não estou aqui para responder as suas perguntas. Não, eu estou aqui para dar a minha opinião sobre os fatos, como você. Eu não estou te perguntando. Entendi que era uma pergunta. Eu estou levantando um questionamento, né, para fazer um contraponto sob o ponto de vista de falta de planejamento que você vem afirmando que não houve o país inteiro fala nisso. Então olha gente, se eu não conseguir... Olha, na academia, né, onde eu estou habituado a debater sobre tese, antítese e síntese... Mas o seu espaço também mudou. Não é. Eu escuto, entendeu? Eu escuto o ponto dele e faço o contraponto. Só que eu não consigo articular aqui, entendeu? Porque a hora que eu vou falar e vou construir o meu raciocínio, como eu tentei fazer novamente, eu sou obstruído. Então não dá para você fazer... Eu achei que era uma pergunta, porque então, como você costuma ficar fazendo muita pergunta para mim, tudo bem. Vai. Então o que acontece é o seguinte, quer dizer, o que eu perguntei, quer dizer, não é uma pergunta, o que eu questionei é o seguinte: qual foi o mês em que realmente nós tivemos uma vacina chancelada pela Anvisa, de forma segura pela ciência, para que os brasileiros pudessem tomar uma vacina segura, né? Claro que a resposta foi em dezembro. Foi em dezembro que a Anvisa liberou a primeira vacina de forma emergencial, Coronavac, Sinovac, e uma segunda vacina AstraZeneca, Oxford, para que o brasileiro pudesse tomar. Antes de dezembro, você podia discutir o que você quisesse sobre vacina, sobre vacinação, sobre aquisição de vacina, que não importaria absolutamente nada. Nada, então não dá para falar em falta de planejamento. Quer dizer, o planejamento houve até a aquisição de uma vacina que fosse segura para os brasileiros. E é isso que o governo federal fez. E é nesse ponto que eu estou defendendo. Então, eu acho muito ingênuo, né, você dizer, ou de certa forma injusto, né, você dizer que o governo federal ele não cumpriu com a parte dele, considerando que tudo foi depositado na cabeça dos governadores por parte do Supremo Tribunal Federal, responsabilidade absoluta dos governadores e prefeitos, entendeu? O presidente da República ficou completamente amarrado, sem ter nenhuma ação com relação a isso, e aí depositar a falta de planejamento no governo federal e não na falta de competência dos governadores e dos prefeitos aqui em nosso país. É só essa ponderação que eu faço na minha análise com relação a essa situação. Eu não vou nem contrapor pelo seguinte, porque eu vou deixar que o professor Haroldo continue nessa defesa apaixonada, né? Só que não correspondendo com a realidade dos fatos, do ministro Eduardo Pazuello, dizendo que o Ministério da Saúde, que o governo federal se planejaram em relação à vacina. Será que eles se planejaram, como foi lá na rede social, fazendo pouco da vacina, não usando máscara, incentivando a aglomeração? Não, esse é o exemplo. Esse é o exemplo que estão dando, mas eu não vou mais me alongar nisso, porque o propósito do professor Haroldo Arruda é o seguinte: contrariar o que o Brasil inteiro fala, de A a Z, para dizer o seguinte: não, teve planejamento. Olha, como eu falei, deixa eu voltar aqui para o WhatsApp antes de chamar as matérias. Bom dia, bancada. Olha isso, nos Estados Unidos está sendo controlada a Covid e aqui no Brasil só piorando. Bolsonaro falando de mimimi. Olha só a situação. E você, Haroldo, defendendo. Meu Deus do céu, Bolsonaro fez investimento em remédio que não tem eficácia. Lúcio, você está certo. O Haroldo sempre do lado do governo que só faz reclamar. É o Suelton aqui. Deixa eu só terminar e vocês comentam. Bom dia, que pena. O Lúcio é esquerdista, agora só falta ele dizer que Lula e Dilma são inocentes. Parabéns, professor Haroldo. Impressionante como a paixão pelo Bolsonaro está cegando o professor Haroldo. Dizer que o governo federal tem um planejamento só pode ser piada. Como eu falei, o assunto divide opiniões. Eu acredito que houve sim um planejamento. Se não tivesse havido planejamento, nós não teríamos aí a iniciativa por parte do governo, logo no mês de junho do ano passado, de um investimento bilionário na aquisição de vacinas que estavam ainda em processo de elaboração, né? Se existe um culpado nesse processo todo por conta da pandemia, eu deposito essa culpa em cima do Supremo Tribunal Federal, que acabou tirando a autonomia por parte do governo federal de poder administrar melhor essa situação da pandemia em nosso país e, de certa forma,
jogou, né, depositou toda a confiança em cima dos governadores e prefeitos que acabaram superfaturando uma série de coisas em nosso país e não tiveram competência suficiente. Não faltou dinheiro do governo federal e essa era a única prerrogativa que o governo tinha naquele momento. Não existia outra que não fosse essa, justamente por conta da autorização e posição do STF. Não vou discutir esse assunto, não. Esse assunto eu já expliquei aqui, eu não vou discutir porque a posição do professor Haroldo, até um telespectador aí soube carimbar muito bem qual é o objetivo dele. Então, eu não vou discutir. Já falei o que eu tinha que falar sobre a questão de falta de planejamento do governo federal. Só quero dar uma satisfação aí para um telespectador que fala, o Lúcio é esquerdista, só falta defender o Lula. Agora é o seguinte, espera aí, ontem aqui no Notícia de Frente, eu disse o seguinte, que foi um absurdo a anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Dá a impressão de que não teve lá o sítio de Atibaia, que não teve o triplex do Guarujá, que não teve a roubalheira na Petrobras. Então é o seguinte, o telespectador precisa se informar melhor. Eu não sou esquerdista e também não sou fascista. Sou jornalista e vou continuar expondo as minhas opiniões dentro daquilo. Só um minutinho, professor Haroldo Arruda Júnior, da academia. Só vou continuar expondo aqui as minhas opiniões dentro daquilo que eu considerar que é justo e naquilo que eu entenda que eu possa contribuir com a sociedade. Porque esta é a nossa missão. Aqui é o seguinte, aqui não é para ficar passando pano, né, para gestores incompetentes e irresponsáveis e muito menos para funcionar como vassalo de governantes de plantão. Essa é a minha opinião, respondendo Lúcio, ao telespectador. Você sabe que ontem, nós falamos bastante com relação a essa decisão do Fachin, você sabe que ontem eu fui estudar, né? Para tentar entender essa decisão do Fachin, onde é que ele quis chegar com isso, e acompanhei alguns votos, inclusive por orientação do meu pai, que estava assistindo ao vivo, falou, dá uma olhada no voto do Gilmar Mendes, dá uma olhada no voto dos demais ministros, para você entender exatamente qual foi a intenção do Fachin. E eu passei a entender de uma outra forma a decisão do Fachin de ontem, né? Que ele utiliza, sobretudo, uma prerrogativa fundamental que serve inclusive para você, serve para mim, serve para qualquer brasileiro. Essa decisão do Fachin de ontem não está diretamente ligada aos atos ilícitos, ou qualquer tipo de ilicitude, ou qualquer tipo de bandidagem, de propina, de corrupção cometida por parte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? Não está ligado a isso, mas está ligado, sobretudo, à forma com que ele foi julgado. E eu passei a entender isso depois que realmente eu vi o voto do Gilmar Mendes e entendi exatamente o que é que eles querem dizer e por que o Fachin tomou essa decisão. Porque no Estado Democrático de Direito, na República, né, para defender, inclusive, fazer jus à Constituição, a gente precisa entender que todo julgamento precisa ter um juiz completamente imparcial. Esse é o pensamento do Fachin. Imparcial, né? Foi o que não aconteceu lá em Curitiba, segundo o Fachin, segundo a leitura de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Certo? Na medida que você não tem imparcialidade por parte do juiz, você tem uma certa tendencialidade, uma certa tendência no julgamento. Isso não pode acontecer, né, em nome da justiça. Então, essa mudança de Curitiba para Brasília é exatamente isso, fazer justiça ao modus operandi pelo qual o Lula foi julgado. Porque, segundo o Fachin, houve, e outros demais ministros, houve, sem dúvida alguma, né, uma organização política ali em Curitiba que tinha, sobretudo, como objetivo condenar o seu ponto de vista político, né? Então, foi por isso que ele pediu essa mudança de Curitiba para Brasília, o que não inocenta de jeito nenhum o Lula como ex-presidente da República. De forma alguma inocenta o Lula. Inicia-se um processo novo justamente para poder fazer justiça. É isso que eu entendi. Falando nisso, vamos chamar aqui a matéria nacional, porque o ministro Nunes Marques pediu vista. E esse daí, inclusive, só para me adiantar, este é o meu destaque. Esse vai ser o meu destaque. Em cima dessa... porque é a suspeição do Moro, né? Vamos saber, eu acho que eu me esqueci, antes de começar o programa, de avisar para você, mas esse é o meu destaque de hoje. Falei? Eu achei que não tinha falado. Eu que não lembrei. Esse vai ser seu destaque, então, sim, de hoje. Pode trazer o destaque, porque depois eu vou pedir para o Haroldo trazer. Bom, o que eu quero colocar é exatamente, por exemplo, tem lá como o professor Haroldo colocou,
o voto do ministro Gilmar Mendes, mas é o seguinte, olha, isso daí é para a plateia, é para a plateia. A intenção é muito clara, a intenção é muito clara, é enterrar de forma definitiva a Operação Lava Jato. E o seguinte, tentar destruir a biografia do homem que colocou os grandes bandidos da República na cadeia. Essa é a intenção muito clara, esse é o pano de fundo de tudo isso que está acontecendo hoje. Agora, só para adiantar aqui o seguinte, essa questão de imparcialidade não é o objetivo lá, esse não é o problema, né? Não é que o Moro foi parcial, né? Não é que ele é suspeito de ter julgado o Lula, não é isso não, É que a turma lá de Curitiba, né? Os garotos lá de Curitiba, como o próprio Gilmar Mendes já chegou a se referir a eles, andaram descobrindo nas investigações peripécias, né? De alguns integrantes lá do Supremo Tribunal Federal. E eles não gostaram. E aí é o seguinte, não posso afirmar assim de forma categórica, mas dá a impressão de que é o troco, né? Estão dando o troco para o ex-juiz Sérgio Moro, por ele ter tido a intenção de passar o Brasil a limpo, de tentar diminuir pelo menos um pouco essa roubalheira escancarada, deslavada, indecente que acontecia aqui no país, né? Então, esse daí é o meu destaque. O objetivo é destruir a Lava Jato. E a dúvida que fica no ar, né, Lúcio, é porque, veja bem, essa decisão como relator, vem do Fachin. O Fachin foi nomeado pela Dilma, foi partidário, né? Eu vou, você está entendendo? No meu né? destaque eu vou então, entrar nesse quando você vê a análise. afirmação de que essa decisão é uma decisão para blindar a Lava Jato, é difícil a gente acreditar nesse processo todo, né? Mas essa análise da imparcialidade do juiz, do ponto de vista da justiça, eu acho extremamente válido, né? Qual que é o seu destaque para hoje? O meu destaque com relação a mais um aumento, o 6º aumento de combustível. Nós tivemos ontem, o aumento já está na bomba, né? Ontem mesmo alguns postos de combustível já alteraram de certa forma o valor, vai chegar a R$6, uns até cobrando mais caro o litro do combustível, da gasolina, mais de R$6, e é o 6º aumento da gasolina, o 9º aumento do etanol. E o governo federal não consegue, apesar de intervir na presidência da Petrobras, não consegue resolver esse impasse gigantesco dos combustíveis, o que vem trazendo uma grande impopularidade, cada vez mais impopularidade ao presidente Jair Bolsonaro. Como resolver isso? Certo. Bom, olha só, e a Prefeitura de Cuiabá anunciou novas medidas para o combate da Covid-19. Entre elas está a criação de novos leitos de UTI e também de enfermaria. Vamos saber mais informações com a Sêmia Mauad. O prefeito Emanuel Pinheiro anunciou a criação de 20 leitos de UTI para atendimento dos pacientes de Covid-19 no Hospital São Benedito, o que eleva para 155 leitos de UTI no município. Até a próxima sexta-feira agora, estaremos abrindo mais 20 leitos de UTIs exclusivos à Covid-19 no Hospital São Benedito. Com isso, duas informações. Com essa decisão, duas informações. Estaremos levando para 155 leitos de UTIs nessa semana, exclusivo para a Covid-19, e o Hospital São Benedito, a partir de sexta-feira, dia 12, estará 100% exclusivo para a Covid-19. Ou seja, o hospital não Covid em Cuiabá vai ser apenas o HMC com 60 leitos de UTIs. Estaremos transformando nesse período mais crítico para salvar vidas da população cuiabana e mato-grossense, o Hospital São Benedito. A Prefeitura anunciou ainda a criação de outros 59 leitos de enfermaria para atender quem está tratando a infecção. 19 deles vão estar em funcionamento no Hospital Referência Covid e o restante no Hospital São Benedito. A promessa da Prefeitura também é criar mais 40 leitos no Hospital Militar em Cuiabá. Já requisitamos administrativamente o Hospital Militar e estamos correndo contra o tempo para implantar ainda, não temos data, mas em breve eu quero confirmar, estou aqui socializando o nosso planejamento, planilha aberta, com total transparência para vocês,
queremos abrir mais 40 leitos de enfermarias no Hospital Militar, que já requisitamos administrativamente. Então está faltando montar, estruturar e resolver a questão de pessoal. Profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnico de enfermagem, ou seja, de uma forma geral. Então, sem o Hospital Militar, que ainda estamos trabalhando e queremos divulgar em breve, nesta semana, até terça-feira, até sexta-feira, dia 12, teremos 205 leitos de enfermaria exclusivo à Covid-19 funcionando em Cuiabá. Hoje já funcionam 146, então eu quero deixar bem claro. Hoje já funcionam 146. Segundo a Prefeitura de Cuiabá, 31 pacientes estão na lista de espera para ocupar vagas nos leitos de UTI aqui no município. Desse total, 27 pessoas são do interior do estado. O deputado federal Emanuelzinho também esteve presente durante o anúncio das medidas emergenciais e falou que pretende buscar recursos para ajudar na compra das vacinas pelo município ou para a criação de novos leitos. Estamos trabalhando junto com a bancada federal, já estive com o senador Jair Campos, estive com o senador Wellington Fagundes, buscando junto ao Ministério da Saúde ou então via as emendas de bancada entre 15 a 20 milhões de reais para trazer para Cuiabá, seja para a compra de vacina, seja para custeio dos leitos de UTI, seja para o que Cuiabá precisar, porque justamente a maior parte, mais de 50%, 60%, 70%, acredito, dos pacientes que estão aguardando na fila de espera são pacientes do interior. Então a bancada tem uma responsabilidade nesse sentido de ajudar a capital, que hoje não recebe o proporcional ao que oferta de serviço. Mato Grosso já conta com mais de 260 mil casos do novo coronavírus. Até agora, a doença já fez mais de 6 mil vítimas no estado. As UTIs públicas e privadas entraram em colapso, com quase 100% de taxa de ocupação. Cerca de 40 mil pessoas em Cuiabá, incluindo profissionais de saúde e idosos, já foram vacinados pela Prefeitura. A intenção é adquirir pelo menos 300 mil novas doses da vacina pelo consórcio de prefeitos. Vamos adquirir o máximo, se é necessidade for 300 mil, então nós vamos buscar esses recursos. O Emanuelzinho já está articulando desde agora, junto à bancada federal, para conseguir, conforme ele falou. Eu anunciei ontem, ele falou aqui, de 15 a 20 milhões. Cuiabá vai investir o que for necessário. Eu disse ontem também, vou parar, se precisar suspender obras, se precisar apertar mais ainda o cinto, se precisar cortar mais ainda despesas, além daquelas que já estamos cortando, se precisar suspender temporariamente alguns programas, toda e qualquer medida necessária para salvar vidas e imunizar a população cuiabana, eu vou fazer. Bom, deixa eu só destacar aqui, não teve na matéria, mas tiveram críticas bem pesadas por parte do deputado Emanuelzinho, deputado federal, ao secretário Gilberto Figueiredo. Inclusive, está aqui no GD, no portal Gazeta Digital, também as críticas. O deputado chegou a chamar, chamou a atenção, né, do Gilberto Figueiredo, disse que ele tinha que parar de ficar inflamando essa briga e fazer alguma coisa. E aí chamou de criancice a postura. Olha, eu não estou aqui, deixa eu só terminar, eu preciso pontuar uma coisa aqui. A gente aqui não está defendendo ninguém, nem lado A, nem lado B, porque claramente tem um lado, né? Uma briga escancarada do prefeito com o governador. O que eu esperava, prefeito, nesse seu anúncio, muito bem, leitos de UTIs, parabéns pela iniciativa, louvável, a gente está precisando. Mas e o transporte, prefeito? O senhor não falou nada sobre isso. Goiânia, a Prefeitura de Goiânia, junto com o governo do estado, obrigaram a empresa de ônibus responsável lá a aumentar a frota do transporte. Eles obrigaram, a empresa teve que se virar e conseguir mais 174 ônibus para poder rodar em Goiânia. E aqui, vocês não vão fazer nada? Vai continuar do jeito que está, as pessoas amontoadas dentro do transporte coletivo, vocês vão continuar jogando a culpa no usuário do transporte coletivo, que não tem outra alternativa, não tem dinheiro para pegar um táxi, não tem dinheiro para pegar um aplicativo? É isso mesmo? Eu, sinceramente, como comunicadora, como jornalista, esperava que vocês falassem alguma coisa a respeito disso.
alguma coisa a respeito do transporte coletivo. Falasse assim, olha, estamos assinando aqui um termo obrigando os empresários a aumentar essa frota, obrigando os empresários a colocar mais ônibus, nem que seja alugado, se virem, mas para poder garantir a saúde da população, mas isso não aconteceu. Mas eles muito falaram, pelo contrário, Nayara, continuou inflamando eles falaram que a culpa essa briga é do... entre governo e prefeitura. Eles falaram que a culpa é do usuário. Não, ele entendeu? falou antes, numa live antes, Pois não é, foi nessa. que a culpa Só que eu é do estou falando usuário. o seguinte, ali, as falas do deputado apenas inflamou mais ainda. É uma crítica que acabou inflamando mais ainda essa briga. Não é momento disso, gente. É momento de cuidar da população do estado, de cuidar da população de Cuiabá. Eu quero só registrar 2 aspectos aqui. O primeiro, vamos separar bem. Vamos separar. O prefeito Emanuel Pinheiro, né, numa decisão louvável, decidiu aumentar os leitos de UTI. É isso? Fez aí remanejamento. Elogiei. Só o Hospital Municipal de Cuiabá que vai ficar para outras patologias, né? Para outros problemas. Aí o antigo pronto-socorro e o Hospital São Benedito exclusivos para a Covid, correto? É isso, né? Isso. Então é o seguinte, parabéns à Prefeitura de Cuiabá por ter ampliado o número de leitos, parabéns ao governo do estado ao que anunciou aí na abertura de 40 leitos de enfermaria e 9 UTIs lá em Várzea Grande. O prefeito anunciou a abertura de quantos leitos de UTI aqui? 20 ou 29? E mais 59 de enfermaria, não é isso? Eu não sei o número exato de leitos de UTI, pediria até para que a nossa editora, se pudesse, né, levantar confirmar o número correto de UTIs. Né? Bom, isso tem que ser reconhecido, né? Porque o momento é difícil, a situação é gravíssima. Agora, eu quero pontuar um aspecto na fala do deputado federal Emanuelzinho, né? Ele fala assim, olha, estão querendo ficar brigando. Está aqui, ó, na capa do jornal A Gazeta de hoje. Desculpa, Lúcio, são 20 leitos de UTI 20 leitos e 40 de enfermaria. São 74 leitos exclusivos ao todo. Não, mas 20 e 40 dá 60. Pois né? o que é? Deve tá ter faltando? alguma... São 15 infantis, parece. 77 enfermaria. Bom, vou trazer aqui com mais cuidado. Só voltando na questão do deputado Emanuelzinho, ele fala aqui o seguinte, olha, ninguém nos procurou, alfineta Emanuelzinho, né? Falou, olha, o governador, o secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, não procurou a gente, mas espera aí, precisa ir atrás? Será que o deputado Emanuelzinho não sabe da enorme crise da saúde que está aqui em Mato Grosso? Será que ele não sabe da crise da saúde também na Prefeitura de Cuiabá, onde existem muitas denúncias, muitas reclamações, que a atenção básica não funciona coisíssima nenhuma? Aí ele utiliza esse termo aqui, dizendo o seguinte, que é um ato de criancice. Essa busca por culpados seria um ato de criancice. Espera aí. É infantilidade o que o deputado Emanuelzinho coloca aqui. Infantilidade por quê? Porque não precisa ninguém ir atrás dele. Ele sabe da crise. E o segundo ponto é o seguinte, ao utilizar essa expressão aqui, ele está fazendo exatamente o jogo que o pai dele, Emanuel Pinheiro, e o governador estão fazendo. Ou seja, que é brigar, brigar e brigar cada vez mais. Exatamente. Então, é o seguinte, e aqui o seguinte, ao utilizar essa expressão de criancice em relação ao secretário de Estado, ele só quer estimular ainda mais essa briga, ou seja, está jogando para a plateia, né? Fazendo o jogo que interessa também ao pai dele, porque é um jogo político. A intenção é boa, a intenção, à luz, né, das pessoas que estão assistindo esse comportamento do prefeito, do Emanuelzinho, a intenção é boa, sem dúvida alguma, todo mundo aprova, quem é que não quer vacina? Mas muito longe, muito longe de realmente ser prático e ser viável tudo isso que ele está dizendo, né? Por conta do cenário mundial com relação às questões da vacina faltando no mundo todo. Então é isso, né? A realidade da situação é essa. Só para trazer informação aqui, são 59 leitos 59 leitos de enfermaria e 20 de UTI, que agora sim a conta fecha. E o pessoal só está falando aqui que não adianta pode abrir 300 leitos, se não resolver o problema do transporte, vai continuar infectando o pessoal. Mas aí o problema é de quem? Do usuário, é isso? É do usuário? Pois é. Vamos para o intervalo, na volta tem uma entrevista, o João Fernandes vai conversar com o presidente da Câmara, o Juca do Guaraná, e também
o presidente da Comissão de Saúde da Câmara, o doutor Luiz Fernando, vereador Luiz Fernando. A gente já volta.